Algo que nós fazemos todo ano é destacar a importância financeira da Copa do Brasil e não é à toa, meus amigos, são R$ 675 mil que estarão em jogo amanhã a partir das 15 horas e 30 minutos no Aniceto Moscoso em Madureira, Rio de Janeiro, onde vão jogar Madureira e Paysandu. O Paysandu Esporte Clube é a terceira vez que o Paysandu vai disputar uma vaga nesta primeira fase da Copa do Brasil, desde que esta primeira fase passou a ser disputada em jogo único. A primeira oportunidade em que isso aconteceu foi em 2018, quando o Paysandu perdeu para o Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul por 2-1. E depois o Paysandu no ano passado conquistou lá em Lusiânia a classificação contra o Brasiliense. Este jogo que aconteceu na Serra do Lago, porque o estádio Elmo Cerejo, a Boca do Jacaré em Taguatinga, não podia naquela oportunidade receber jogos noturnos e este jogo era um jogo da TV, por isso tinha que acontecer à noite. Paysandu Esporte Clube vai com uma desvantagem em relação ao seu adversário em termos de preparação, isso é um fator novo. No ano passado, a equipe tinha vários remanescentes de 2019, tinha o Ed dos Anjos como remanescente, ele que era o técnico, e agora não. Agora o Paysandu vai com uma equipe remodelada, vai com uma equipe com vários atletas novos, vai com um técnico novo. E vai enfrentar um adversário, acredito que com um nível técnico similar até ao da temporada passada. O Brasiliense, que foi o adversário do Paysandu na primeira fase da última Copa do Brasil, era um adversário com esse nível técnico mais ou menos do Madureira, talvez até um pouquinho superior ao Madureira, o Brasiliense que tem uma folha salarial elevada, tinha na época. Então, vamos ficar de olho neste jogo, é um jogo importantíssimo para o Paysandu, você já nota a importância da partida na antecedência com a qual o Paysandu chegou ao Rio de Janeiro, chegou na segunda-feira, 48 horas antes da partida contra a equipe do Madureira, e é um jogo onde a qualidade técnica não é algo que está lá nas alturas, não é algo inalcançável, você não está disputando uma Série A, uma Série B do Campeonato Brasileiro, não, você está disputando um jogo nível Série C ou Série D. Mas o que acontece é que é começo de temporada e o Paysandu não teve uma pré-temporada como teve o Madureira. Talvez aí esteja a grande preocupação dos bicolores, apesar de o Paysandu ter conquistado um empate e uma vitória nas primeiras duas rodadas do Campeonato Paraense. O Madureira, adversário do Paysandu, não tem nomes tão conhecidos, tem alguns aqui que nós conhecemos, como o Bruno Oliveira, que jogou no Paysandu em 2019, lateral direito, o zagueiro Breno Calixto, que estava no 13, tem o Kaique Valdívia, que é um bom meia, só que sofre demais com as contusões. Então não tem assim grandes nomes no Madureira que possam desequilibrar, mas o Paysandu tem que manter a atenção. Talvez isso tenha faltado naquela disputa contra o Novo Hamburgo em 2018, quando o Paysandu perdeu por 2-1. E foi eliminado. A Copa do Brasil vem sendo disputada, a primeira fase da competição, isto é, em jogo único, desde 2017. Em 2017 e 2019 o Paysandu escapou dessa primeira fase, porque ele havia conquistado a Copa Verde no ano anterior, e com isso foi direto para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas agora o Paysandu vai ter que encarar esta primeira fase, vai ter que encarar o risco da eliminação e tem que apresentar um bom futebol. Tem jogadores para isso, tem boas opções. Paysandu que deve ir a campo com Vitor Souza, Israel, Perema, Ian e Bruno Colasso ou Diego Matos, Denilson, Ratinho e Rui, Ari Moura, Marlon e Nicolas. Time do Itamar Churi vai ter a possibilidade, o técnico bicolor, de fazer até 5 mudanças. Era algo que também não tinha ano passado, porque quando a primeira fase da Copa do Brasil foi disputada, a pandemia não havia começado. Então o Itamar tem para mudar o jogo João Paulo, tem o Eliezer, tem o Igor Goulart. São atletas aí que podem entrar e dar uma cara nova ao Paysandu, caso o Paysandu não esteja bem na partida. O Madureira, por outro lado, não terá o Felipe Lacerda, goleiro, que teve um problema de saúde, está internado, mas está bem, né, fora de qualquer risco de morte. E o time do Madureira deve ir a campo com o Lucão no gol, Bruno Oliveira, Breno Calixto, Maurício Isaldo, Humberto, Rodrigo Yuri e o Kaique Valdívia ou Nivaldo, e os 3 atacantes Vander, Silas e Luiz Paulo, a provável equipe do técnico Toninho Andrade. Então é um jogo
onde o Paysandu vai correr um risco, onde o Paysandu precisa jogar futebol, não pode entrar em campo achando que é só esperar o árbitro acabar, que vai tentando segurar um 0-0, não, tem que ir para cima. A vantagem do empate é para você utilizar nos 10 minutos finais, ali sim você pode tentar segurar o resultado, mas começou o jogo, tem que correr atrás do resultado. O Paysandu no ano passado contra o Brasiliense inclusive abriu o placar. Então a equipe bicolor tem todas as condições. O Paysandu, que essa foi a última vez, inclusive, 2018 foi a última vez que o Paysandu foi eliminado numa primeira fase de Copa do Brasil. Mas é algo no qual o torcedor não acredita. O torcedor acredita que o Paysandu vai conseguir essa classificação. A vantagem do empate é algo que causa uma indignação em muitas pessoas. Muita gente queria que a primeira fase da Copa do Brasil tivesse disputa por pênaltis em caso de um empate, mas não é assim. O Paysandu tem essa vantagem e tem que aproveitar bem, mas antes da vantagem tem que tentar jogar futebol, tem que tentar se impor, se sobrepor ao time do Madureira. Acredito que tem plenas condições de se classificar contra o Madureira. Madureira que até aqui empatou os 2 jogos que disputou na temporada, ambos pelo Campeonato Estadual do Rio, 2-2 com Volta Redonda em Volta Redonda e 0-0 com Nova Iguaçu em Nova Iguaçu. A Rádio Metropolitana vai acompanhar este jogo, Madureira e Paysandu, às 15h30 em Conselheiro Galvão. Você vai acompanhar tudo em FM 94,3, Metropolitana FM 94.com.br, no YouTube e também no Rádiosnet. Te esperamos lá. Deixe o seu comentário, só acredite que o seu elogio, a sua participação é muito importante aqui no Portal FS. Valeu, galera!